tão óbvio do nerd. Você acha que é, mas não é. O primeiro filme dos Vingadores foi um filmaço, né, que veio pra consolidar a ideia de que todos os filmes da Marvel estão conectados, né? Foi assim que aconteceu. Mas tem uma frase que o Tony Stark usou nesse filme que talvez tenha muito mais profundidade do que a gente imaginava. E essa frase é: nós temos o Hulk. Bora ver o que ele quis dizer com isso e acho que vai te surpreender. Vamos lá. Eu vou continuar insistindo, hein? Já passou da hora de você fazer dinheiro de verdade com alguma coisa que você sabe, Pensa aí, o que você sabe fazer? Você fala alguma língua? Você entende de reparos domésticos, de carros? Faz doces como ninguém? Sabe postar no Instagram? Qualquer coisa. Qualquer coisa é bem-vinda e pode ser muito lucrativa. Tem muita gente por aí que tá sedenta pra saber o que você sabe. Ah, mas Pedro, o que eu sei é quase nada. Vai por mim, tem gente que pagaria pra saber o que você sabe. Tá disposta realmente a colocar a mão no bolso pra aprender. E pra tocar esse projeto tem um jeito muito fácil e grátis pra você. Se liga então na Semana do Produto Criado da Hotmart. Esse é um curso rápido, grátis, pra ensinar como criar um produto digital em 7 dias. Porque você pode pensar, caramba, PT, eu sei alguma coisinha, mas como é que eu vou criar um produto? Como é que eu vou fazer isso acontecer, virar um infoproduto? Pois é, tá aí. Do zero ao produto pronto em 7 dias. Já pensou se você tivesse começado na semana passada? Exatamente, não perde esse tempo não. Hotmart te ensina a transformar teu conhecimento em renda extra, até mesmo num novo negócio, em uma semaninha. E aí você vai estar pronto pra vender pro mundo inteiro a qualquer hora. Não dá mole, bora começar hoje. O link tá aqui na descrição, é de graça. Renestrantes, Peter aqui. Galera, bom demais falar de UCM, né? Eu acho que é sempre gostoso trazer isso pro canal, ainda mais da fase 1, porque tipo, ajuda até a gente esquecer a fase atual aqui. Enfim, você sabe minha opinião sobre a fase atual, Rony, mas vamos lá. Mas até nos dias de hoje, Vingadores 1 é um filme muito bom. E às vezes é bom a gente revisitar esse filme porque ele oculta algumas informações que quando a gente analisa mais detalhadamente, se torna um filme muito mais profundo do que um mero blockbuster de super-herói. Quando você para, assiste o filme de novo, pega uma cena ou outra, disseca aquela cena, tenta conectar com outros filmes, com outras produções, pô, você começa a entender como foi bem amarrado. Então hoje eu quero compartilhar uma dessas coisas com vocês. Da mesma forma que vocês compartilham o like de vocês comigo sempre, da mesma forma que vocês estão aqui comigo sempre ouvindo sobre o UCM, sobre Marvel, DC, super-heróis, cinema, anime, séries. A gente gosta demais disso. Obrigado de coração por essa jornada incrível que não acaba nunca. Tamo junto, galera. Vamos lá. Bom, galera, só pra contextualizar, bora lembrar o que acontece pouco antes da luta final contra o exército do Loki, ok? Acho que vai ser importante pra gente seguir daqui. O Tony Stark, ele vai pro prédio dos Vingadores e o Loki já tá lá esperando ele. Os dois começam a conversar e o Loki começa a provocar dizendo que ele não tem que temer nada, né? Porque o exército Chitauri tá chegando. Em breve ele estaria ali chegando pra invadir a Terra através de um portal logo acima da cidade. O Tony Stark, ele se mantém firme, né? E com muita calma, ele provoca o Loki dizendo que ao contrário do que ele pensa, ele sim tem algo a temer, os Vingadores. O Tony ainda diz que, pro azar do Loki, ele conseguiu irritar cada um dos Vingadores, entre eles o Thor, que é um deus, o Capitão América, que é um super soldado, 2 assassinos de aluguel, né, que são o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, e um homem com problemas de controlar a raiva. Bom, o Loki acaba caindo na provocação do Tony e ele diz que ele tem sim um exército inteiro, mas o Tony Stark responde com uma única frase: nós temos o Hulk. E logo em seguida o Tony diz que não existe nenhuma versão dessa história em que o Loki vai sair vencedor. Agora a pergunta que eu faço é: isso é verdade? Faz algum sentido nisso tudo? Bom, para vocês entenderem melhor, vamos aqui para uma discussão geopolítica, que tudo vai fazer sentido para vocês agora, vai ser legal. Vocês sabem qual é a função de uma ADM? Ah, Peter, claro, ADM é o administrador. Não, Mequetrefe, ADM significa arma de destruição em massa. Por exemplo, uma bomba nuclear é uma ADM. Para que serve uma bomba nuclear? Bombas nucleares existem desde a Segunda Guerra Mundial, mas só 2 vezes uma bomba dessas foi usada em cenário de guerra, realmente, né? Que foram justamente a bomba de Hiroshima e Nagasaki pelo exército dos Estados Unidos, como uma resposta aos ataques kamikazes que o exército japonês estava fazendo para não desistir da guerra. Sabe aquela invasão lá em Pearl Harbor? Então, aí os Estados Unidos foram lá e soltaram 2 bombas. Depois disso, bombas nucleares nunca mais foram usadas, né? Só foram usadas em testes e atualmente a Rússia detém a maior parte das bombas nucleares de todo o mundo. Mas e aí, para que serve uma bomba nuclear? A resposta mais óbvia para isso, lógico, você deve estar pensando, para destruir o inimigo. Só que na verdade é uma coisa bem mais complexa. Tenta imaginar que 2 países estão em guerra para conquistar o território um do outro, ok? Se uma bomba nuclear for lançada, aí já não cumpre mais o propósito de conquistar o território, porque há de se convir, a bomba destrói tudo, inclusive o próprio território. Então não tem porquê, né, lançar bomba nuclear se um país está querendo conquistar o território do outro. Dito isso, agora fica claro que o papel geopolítico de uma bomba nuclear
não é derrotar o inimigo, mas sim acabar com a guerra. Ué, Peter, não entendi, mas você não precisa derrotar o inimigo para acabar com a guerra? Não necessariamente. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, o exército, né, do austríaco maluco lá lutou até o final, mas o Japão não. Ele desistiu da guerra depois das bombas. Ou seja, não foi necessário uma invasão no Japão como se fosse a invasão da Normandia, né? Lançaram as 2 bombas e isso fez o Japão desistir e a guerra acabou ali mesmo. Pro Japão acabou. Resumindo, a bomba nuclear não é feita para derrotar o inimigo. Ela é feita para garantir a vitória, independente da quantidade de destruição que isso vai causar. Agora me diz, o que é o Hulk, se não uma arma de destruição em massa? Bora lembrar que o Tony Stark, antes de ser um Homem de Ferro, era o maior armamentista do mundo. Ele vendia armas para o mundo inteiro. E foi justamente assim que ele ficou rico, ele fez fortuna dessa forma. Ele sabe exatamente o poder geopolítico que as armas de destruição em massa têm no mundo. Então quando ele diz que eles têm o Hulk, que não existe nenhum cenário em que o Loki possa vencer essa guerra, ele está fazendo uma analogia entre o Hulk e uma arma de destruição em massa. Eu achei isso sensacional. Quando Bruce Banner vira Hulk, eles garantem vitória. Independente do prazo do resultado final, não tem jeito. Mesmo que no final do filme o Homem de Ferro não tivesse conseguido desviar aquele míssil nuclear, mais cedo ou mais tarde o Hulk iria destruir sozinho todo o exército Chitauri e depois iria matar o Loki. É claro que ia demorar mais, né? Ia ter muito mais destruição. Talvez até a raiva do Hulk crescesse tanto que ele iria acabar, sei lá, virando um problema que precisaria ser parado. Mas de qualquer forma o Tony Stark estava certo. O Hulk no time era exatamente a garantia que eles tinham de vencer essa guerra. Mesmo que a cidade toda fosse destruída. E isso por quê? Porque o Hulk não é um herói, ele é uma ADM. É uma arma de destruição em massa que existia, né, naquele momento ali só com o propósito de garantir a vitória. Mas isso só até o Thanos aparecer e colocar o Hulk no lugar dele, infelizmente. O que eu quero dizer é que até aquele ponto o Hulk era o que a gente espera que o Hulk seja no cinema, uma arma de destruição em massa. Uma coisa para deixar os inimigos com medo. Uma besta fora da jaula que vai apavorar qualquer, vai causar terror em qualquer inimigo. Então aquele sentido de medo, aquele terror que o Hulk causou quando deu aqueles gritos lá, saiu um caçapando todos os Chitauris, isso depois não aconteceu mais pra frente pro Hulk, né? Justamente tiraram mais pra frente esse charme do Hulk, isso é uma pena. Eu ainda espero que o Hulk volte a causar terror, pânico nos inimigos dele, e eu acho que isso pode acontecer sim. Vamos ver, vamos torcer pra isso acontecer. Comenta aqui embaixo se você pensou que tinha algum tipo de profundidade essa frase e se você espera que o Hulk volte dessa forma mais pra frente ou não, se já tá satisfeito com o Hulk, professor Hulk. Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar conversando sempre papos nerdísticos, né? De vez em quando a gente joga um papo fora, mas é gostoso demais, porque isso é o que faz a gente estar aqui nesse canal. Conversa nerdística, né? De um pro outro. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!